Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer, olha, a pintura desse risquinho, não é? E esse risquinho de papoula. E hoje a gente vai ter como principal a papoula rosa, no tom rosa. Mas vamos ver logo, né, esse fundo, como está sendo, como vai ser feito o fundo para todo esse conjuntinho de banheiro. Os meus conjuntos, eu não costumo pintar o mesmo desenho para todas as peças. Eu gosto de fazer um desenho diferente para cada uma delas. Vou fazer esse conjunto de papoulas, pintura de papoulas, e eu vou colocar tons diferentes para as papoulas principais. Para esse fundo será igual a pintura para todos, ou seja, eu vou passar, olha, o verde maçã em torno de todo o meu desenho, deixando essa parte de dentro assim mais escurinha e a parte de fora eu vou esfumaçando esse verde maçã. Dei umas borrifadinhas de água, esse meu tecido é um algodão assim bem grosso, ele é um tapetinho mesmo. Então, eu vou colocando essas porçõezinhas de água, porque a minha tinta, ela vai grudar melhor no meu tecido, ele estando levemente umedecido. O pincel vai deslizar melhor, a tinta vai pintar de outra forma, né? Pinta melhor, pinta sem manchas. O pincel, ele consegue levar a tinta mais distante, sem se prender, sem ficar se prendendo às fibras do tecido, e essa tinta vai penetrando direitinho, principalmente porque esse tecido, ele tem a base dele é bem áspera, né? A gente passa o pincel, pinta por cima, mas não entra totalmente para as partes mais baixinhas dessa base dele, vamos assim dizer, da superfície dele. E quando está assim levemente umedecido, a gente consegue fazer esse trabalho, passando assim, olha, o pincelzinho, e mesmo a parte de fora, a gente consegue pintar de forma uniforme, e não só a parte mais alta e as mais baixinhas dessa superfície ficar sem tinta. Observe que o meu trabalho com o verde maçã é igual. Vou passar ele em torno de todo o meu desenho. Claro que nas partes assim mais adentro, né? As regiões de maior profundidade. Observe que eu não dei a volta nesse meu botãozinho aí em cima. E dessa forma eu vou fazer em torno dele inteiro. Nessas regiões mais adentro eu vou dar a volta. A parte mais afora não precisa. Agora, eu vou pegar um pouco de siena natural e nas regiões ainda mais adentro, olha, essas quininhas que eu costumo chamar de quininhas, essa parte mais de dentro do desenho, eu vou espalhar um pouco de siena natural. E o meu siena, eu vou colocar ele mais curtinho do que o verde maçã. Olha só, todas essas quininhas, esses cantinhos assim mais profundos, eu vou escurecer levemente com esse siena natural. Ele vai sobressair bem em cima desse verde maçã, vai deixar assim bem marcadinho, tá? Cuidado para você não puxar o siena natural maior que o verde maçã. Ele é já para uma profundidade, ele já é para uma sombra mais marcadinha, então ele precisa ficar mais adentro. Essa região aí, olha, pode encher, pode passar diretamente o siena, mas eu vou sempre borrifar um pouquinho de água. Essa região central, ela precisa ser mais escura, é uma região muito profunda. Então, eu não vou passar o verde maçã, vou passar diretamente o siena natural. Pegue um pincel pequeno, essa região não é assim muito grande, para que você não borre. Pincel 8 tá bom, tá? Tamanho 8, até um 6, ele tá bom para você fazer isso aí. Eu dei aquelas borrifadinhas de água, o pincel desliza melhor em cima do meu tecido. Eu vou colocando tudo isso aí com o siena. E você vai perceber que vai ficar claro, até esse fundo ainda tá muito clarinho. Então, a gente vai precisar do verde pântano, no caso, que eu vou usar, para a gente aprofundar mais essa região. Você pode estar usando o tom que você quiser, tá? Você pode colocar um marrom, um terra queimada, enfim. Você usa um tom mais escuro que dê uma profundidade maior.
eu vou usar o verde pântano. Observa só, eu não vou encher isso aí de verde pântano, mas eu vou colocando ele e conforme eu vou vindo para essa florzinha que tá de lado, né, mais lateral dela aparecendo, eu vou deixando mais suave. A flor maior eu vou deixar uma maior quantidade do verde pântano e para fora eu vou deixando mais suave. A pintura para o fundo desse conjunto inteiro será feita desse jeito, tá? Só que essa é a peça que tem esse pedacinho aí no meio. As outras peças não tem esse pedacinho. Para as outras peças, a gente também vai colocar um pouquinho do verde pântano no em volta, como eu vou colocar nessa. Quando eu terminar isso aqui, eu vou colocar nas regiões assim mais profundas, eu também vou colocar um pouquinho de verde pântano. Mas esse detalhe, essa parte aí mais escura central, só tem para essa pecinha. Olha só, eu vou nessas quininhas assim mais adentro e escureço levemente com o verde pântano, coloco um pouquinho dele. Não precisa colocar demais, porque a parte mais profunda mesmo, a parte que requer um pouco mais de sombra, uma sombra mais marcada, é apenas essa região aí central. Ou seja, nas outras pecinhas a gente também vai usar o verde pântano, mas a gente vai usar bem pouquinho, só nesses cantinhos mais profundos, igual tem nessa peça, tá certo? Olha só um pouquinho, espalho bem e pronto. Para essa região de fundo dessa pecinha, aí tá terminado. Agora, gente, para a pintura das folhas do conjunto inteiro, eu vou usar siena natural, vou usar o branco, vou usar o verde oliva e vou usar o verde pântano. Cada folha terá seus detalhes diferenciados. Eu não costumo pintar uma folha igual a outra, eu não quero essa preocupação de tentar sair fazendo todas as folhinhas iguais. Umas ficará com o verde oliva aparecendo mais, outras ficará o siena aparecendo mais, outras o branco, enfim. A gente vai colocando elas mais escuras ou mais clarinhas, conforme o lugar onde elas se encontram e se você quer ela mais queimadinha ou ela mais verde. Para essa daí, veja o quanto eu pintei com siena natural, tô seguindo com o branco. É minha primeira folha para o meu conjunto, é como se fosse o meu guia de cores, tá? Eu sempre pinto aquela primeira folhinha com o meu guia de cores, a primeira folha, a primeira pétala, enfim. As emendas dessas tintas, eu vou fazer uma emenda razoavelmente boa, não vou deixar manchado, não vou deixar riscado. Na hora da gente colocar a luminosidade, colocar a sombra, se quiser deixar um pouco riscado, tudo bem. Mas veja, o preenchimento eu vou preenchendo direitinho. Terminei de colocar a porção que eu quero de branco, agora eu estou colocando verde oliva. Esse verde oliva eu vou colocar ele mais para as regiões de sombra, o lugar assim mais escuro, e vou puxando ele para cima dos outros tons para deixar a minha folha um tanto esverdeada, né? Não deixar ela tão só siena, só branco. Olha só, eu vou espalhando esse verde para cima da minha folhinha. Vamos mesclando bem essas tonalidades. E essa será a base para nossa folha. A base para nossa folha levou as três cores, né? O siena natural, o branco e o verde oliva. Eu vou vir colocando as sombras com o verde pântano e para essa folha os 4 tons serão colocados. Não quer dizer que você precise usar os 4 tons para todas as suas folhinhas. Você pode estar usando apenas alguns. Observe que eu comecei a colocar, né, o verde pântano, escurecendo mais essa região aí, essa região mais adentro, onde a folhinha tá encontrando com a flor. E eu vou usar também o verde pântano pra gente colocar as nervuras. Eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincelzinho menor, pincel número 8, bem cortado, bem lixado, e vou fazer as minhas nervurinhas. Pincel número 6, número 8, vai estar bom para fazer isso. Eu vou fazer tanto nervura, gente, quanto vou fazer uns contorninhos no em volta. Olha só, tinta só de um lado do pincel,
eu venho fazendo alguns contorninhos, principalmente nessas regiões mais baixinhas, dessas curvaturas no em volta da folha. Não precisa contornar a sua folhinha inteira, lado a lado. Essa outra eu vou encher ela toda com verde oliva. Observe que cada folhinha minha, ela tem, assim, detalhes diferentes, mas a forma de pintar elas é a mesma coisa. A gente vai fazer uma base, vai colocar uma sombra, que eu estou colocando agora com o verde pântano. Olha só, vou escurecendo essa parte mais abaixo, a sombra desse botãozinho eu também fiz com verde pântano. Para esse desenho, eu vou trabalhar um pouquinho de sombra solta. A gente tem dois tipos de sombra, né, nas nossas pinturas. As sombras que elas ficam mais presas, que elas ficam mais sumidas, mais misturadas, e as sombras soltas. E nós estamos usando os dois tipos nessa pintura. Agora eu vou colocar o branco no em volta, vou puxar. E esse branco eu vou colocando uma porção, olha, na lateral, onde eu quero, e vou puxando para dentro. Na hora de você colocar esse branco, você pode deixar ele assim riscado, ou você pode emendar bem ele, tá? Se você emendar bem ele, depois você sai colocando aí uns contorninhos em volta também, e você vai colocar nervuras na sua folhinha, dependendo do quanto você deixar ela riscada. Se você deixar ela muito riscada, não precisa colocar nervuras. Se você deixar assim, como eu tô fazendo, levemente riscada, então cabe a gente sair colocando as nervuras. Olha só, coloquei o branco, não emendei tão bem, deixei um tanto riscado. O centro da minha folha eu deixei mais escuro. Agora, peguei o verde pântano, tinta só de um lado do pincel, e vou colocar aí as nervuras. Você pode estar colocando também os contornos laterais. E na pintura dessa outra folha, veja o quanto eu pintei de verde oliva. Vou pintar mais uma porção dela com siena natural. Vamos emendar bem esses dois tons, o verde oliva e o siena natural. E na parte de cima, no finalzinho, eu vou terminar com o branco. Eu tô deixando esse verde oliva como se fosse uma sombra. E esse siena natural com o branco como se fosse região de luminosidade. E não apenas de uma folha queimada, né? Você já deve ter percebido nessa folhinha, pelo menos. Aí, eu vou crescendo o siena natural. Use aí para a pintura dessas folhas, para o preenchimento, o pincel número 14 vai estar bom. E para os detalhes, como nervurinhas, aí você diminui o tamanho do seu pincel. Você já usa um pincel número 8, número 6, se ele estiver bem cortadinho, bem lixado, tiver os pelinhos ainda bons, dá para você também estar utilizando, né? Olha só o quanto eu tô crescendo esse siena natural. Essa região de cima não precisa encher de tudo, vamos pegar o branco. Essa parte de baixo, depois você pega um pouco de verde oliva para emendar melhor o siena natural, tá? Vamos descendo o branco, emendando bem ao siena. Todos os tons, você pode fazer uma boa emenda. Lembrando que eu dei umas borrifadinhas de água no meu tecido, no espaço onde eu ia pintar a folha. Eu vou sempre usando um pouquinho de água. E isso porque o tecido que eu tô pintando, ele é bem grossinho. Ele é tipo um tapete mesmo, tá? Então, e também ele é 100% algodão, totalmente algodão. Então, eu vou sempre utilizando uma porçãozinha de água, que ajuda muito na pintura desse tipo de tecido. Se essas emendas, essas tintas estiverem difíceis de serem feitas, pegue um pincel número 16, 18, que você vai conseguir emendar mais rápido, será bem mais fácil, tá certo? E ficará bem melhor sem tantas manchas suas emendinhas. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinha coisa, vou passar nessa parte de baixo, como se eu estivesse dividindo a minha folhinha em duas, deixando uma luminosidade para essa parte de baixo. Isso aí é o meu verde pântano.
eu vou começar a colocar ele para as regiões que eu quero sombra. Olha só, esse encontro da flor com a folha, é importante que ele fique mais escurinho. Vou puxar ele um pouco nessa região central, dando uma profundidade. Não precisa puxar muito, veja que essa folha ela é mais clarinha mesmo. A gente não precisa escurecer demais com esse verde pântano, principalmente. Aí embaixo eu vou fazer o contorno da minha folhinha, porque tem o encontro dela aí com a parte do fundo. Não sei se dá para você perceber em casa, mas o verde pântano fez uma boa separação da folha e do fundo. Agora eu vou colocar as nervuras, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. E vamos colocar as nervuras. Aí você coloca mais, menos, mais próximas, mais afastadas. Fica bem a seu gosto. Vou colocar uns contorninhos também. Pouca coisa. E essa folha também vai estar pronta. A pintura das minhas folhas seguirão, assim, esse estilo de pintura, né? Será sempre esse fundo e depois um pouquinho de sombra, de luminosidade e as nervuras. Olha só, vamos fazer essa outra. Para essa outra folha, eu enchi ela toda com siena natural. Veja que a pintura já foi bem diferente. Agora, com o verde oliva, eu vou começar a escurecer algumas regiões da minha folhinha, principalmente dessa parte mais para baixo. A região central, o encontro de folha e flor, eu também vou escurecer um pouquinho. Vou começar a colocar luminosidade, colocar o branco. Você observa que eu pintei todas essas folhas de forma diferente, né? Umas eu saio colocando mais siena, outras mais branco, outras mais verdes. Mas, no entanto, a gente olhando assim, a gente percebe que não é como se fosse a folha de outra flor. Todas elas estão dentro de um único contexto, embora tenha as tonalidades diferenciadas, né? Os locais onde a gente colocou os tons, a quantidade de tom, enfim. Isso que eu tô colocando agora é o verde pântano, que eu tô colocando as nervuras e os contornos em volta. Essa última folhinha desse arranjinho, eu enchi ela quase toda de verde oliva. Vou terminar ela com branco. Se você quiser colocar um toquezinho de siena natural, pode colocar. Se não quiser, pode deixar ela totalmente com o branco e o verde oliva. Vamos emendar bem essas tonalidades. Vou pegar aí um pouco do verde pântano para a gente colocar as sombras. Principalmente essa região onde está mais escuro, será os pontos onde precisa de uma profundidade maior, de uma sombra mais expressiva. Olha só como a gente vai colocando aí. Eu tô colocando aí uma sombra solta. Uma sombra que tá sendo marcada nesse cantinho aí também, ó. Aí eu também tô colocando minha sombra solta por esse verde pântano. Existe aquela sombra que eu tô colocando no encontro da flor e a folha, que a gente sai emendando bem os dois tons. E existe esse tipo de sombra que é uma sombra solta, que a gente não emenda ela bem com as outras tonalidades. Vamos ver hoje nessa pintura, principalmente na flor, você vai perceber melhor a colocação desse tipo de sombra, tá bom? Aí eu tô melhorando a luminosidade e para nossa folhinha apenas isso, um toquezinho de branco, quase nada aí dentro. Pro nosso botãozinho, eu vou encher a pétalazinha dele toda com laranja. Os tons que vão ser usados para as flores do nosso conjunto será a flor laranja, a flor rosa e a flor branca. Eu recebi pedidos para pintar, eu pintei uma vermelha, né? Uma papoula vermelha e colegas nossos me pediu para pintar azul e me pediu para pintar branca. Nós já pintamos uma com o tom azul e nesse conjunto eu vou pintar também uma com o tom branco e vou deixar mais 2 guias de cores, uma laranja e uma rosa, tá certo?
Esse botãozinho eu enchi ele todo com laranja, coloquei um pouquinho de cerâmica nessa região onde as pétalazinhas se encontram com as sépalas e estou colocando branco para essa parte de fora como luminosidade. Laranja, cerâmica e branco. Agora eu vou pintar tudo isso aí, ó, com o verde oliva e vou pintar esses cabinhos também. Enchi tudo com verde oliva, vou pegar um pouquinho do siena natural, vou colocar um pouco de luminosidade para essa sepalazinha. Observe os pontos onde eu vou distribuir essa luminosidade, mas vamos colocar o branco também, tá certo? Eu tô queimando um pouquinho essas sépalas, esse cabinho, mas vamos fazer uso do branco também, deixando ela bem mais, assim, uma luminosidade bem mais expressiva. Os cabinhos também tô colocando aí, esses de baixo, um pouquinho de siena natural. Vou colocar o branco, uma luz mais marcada. Olha só, esse cabinho aí que sustenta essa flor maior que tá bem de lado. As duas estão de lado, mas essa daí ela tá mostrando mais, ainda mais essa lateral. E aí em cima, para as minhas sepalazinhas, eu também vou distribuir uma porção de branco. Olha só os lugares onde eu estou colocando. Pode colocar um pouquinho para o cabinho também, para separar mais ele dessa folha, né? As duas têm o mesmo tom, tanto o cabinho quanto a folha tem o mesmo tom, então a gente separa melhor com esse branco, com essa luminosidade. E assim vai ficando esse botãozinho e esses cabinhos. Agora, gente, vamos fazer a pintura dessa florzinha aí, essa florzinha que tá mais lateral. Tô só colocando um pouquinho mais de siena natural para separar melhor esses cabinhos da parte de fundo. Eu enchi de branco todas as pétalazinhas dessa minha florzinha que tá de lado. Estou passando um pouco de siena natural, olha, nessa separação, em cima da separação entre a pétala que está embaixo e a que está em cima, e puxando esse siena natural para cima de quem está embaixo. Eu vou manchar um pouquinho essa grande pétala aí com púrpura e vou manchar ela também um pouquinho com o siena natural, tá? Você pode deixar esses tons mais escuros, esse tom de siena natural, de púrpura. Eu vou colocar um pouco de sépia também. Importante é que esse púrpura, ele caia também como um queimadinho para essa pétala e não como um tom para ela, porque o tom dessa flor mesmo será rosa, tá certo? Observe os pontos por onde eu distribuí o siena natural, por onde eu distribuí o púrpura e eu vou colocar também um pouco de sépia. O sépia, ele será uma sombra mais marcada entre separação de pétalas. Agora, com o sépia, eu vou, olha, aprofundar mais essa separação. Você pode colocar uma boa quantidade, aí pode deixar bem mais escurinha ou pode deixar bem mais clarinho. Eu não vou colocar uma quantidade muito grande de sépia, tá? Só que nessa parte aí de baixo eu vou deixar um pouco de uma sombra, vamos dizer, aquela sombra solta. Essas sombras que eu coloquei até então são as sombras emendadas, né? Que faz a separação disso com aquilo. Mas existem umas sombras que elas são bem mais marcadas, olha, isso aí tudo são sombras emendadas. Eu vou colocar a luminosidade, já coloquei a minha sombra emendada, vou colocar a luminosidade do meu botãozinho, mesmo porque assim, você olha e diz, ó, meu botão é branco, não precisa colocar o branco de luminosidade, precisa, faz uma diferença, coloque sim. Vou colocar toda a luminosidade para ele, do jeito que eu colocaria se fosse uma flor com uma tonalidade diferente, amarelo, vermelho, azul, a cor que fosse, eu vou colocar do mesmo jeito.
Vou colocando nas bordas, vou puxando assim, deixando riscado. Se depois eu quiser reforçar outros tons, como aí o púrpura, por exemplo, colocar um pouco mais de siena natural, eu coloco. Se eu achar que tá muito branco, muito apático, né, a minha florzinha, eu coloco um pouco mais dos outros tons, mas eu quero essa flor mais branquinha mesmo. No entanto, eu vou ainda colocar para ela uma sombra solta. Mas antes eu vou deixar isso aí tudo prontinho, tá? Olha só como eu vou colocando as luminosidades, puxando direitinho isso aí. Se apagar demais, reforce um pouco o siena natural, o púrpura. Vou colocar para essa última pétalazinha também. Vou colocando e vou riscando, vou puxando, riscando em cima da pétala. Para você usar novamente, trabalhar novamente com sombras, com tons de sombra em cima, lave o seu pincel. Aí eu vou só reforçar um pouquinho a sombra, aquela sombra emendada mesmo, porque a nossa sombra solta, ela ficará nessa pétalazinha aí embaixo, onde eu vou colocar o tom bem mais expressivo e separado, sem muita emenda. Olha só, essa parte aí, onde geralmente uma pétalazinha se afasta da outra, é a região onde cabe a gente colocar essa sombra, tá vendo? Ficou, a parte de cima ficou uma sombra bem emendada e essa parte de baixo ficou uma sombra mais solta, sem muita emenda. Tô riscando um pouquinho com o púrpura, um pouquinho mais. E agora, vamos para a pintura dessa última flor. Essa flor maior, a nossa flor principal, né, do nosso desenho. Eu vou enchendo essa parte aí de cima com o coral. Pode encher tudo isso aí. Vou colocar logo a sombra com o púrpura. A sombra será a separação das pétalas e isso pode escurecer também um pouquinho, levemente, esse encontro dessas pétalas de cima com as de baixo. Viu que eu passei só um pouquinho? Mas o lugar onde a gente vai deixar mais marcado é a separação de uma pétala com a outra. Essa parte de baixo, principalmente vindo para a região de baixo da nossa pintura, pode ficar um pouco mais escura. A parte de cima a gente pode deixar com mais luminosidade. Olha só, estou passando bem pouquinho púrpura nessa região aí central. Observe que os pontos realmente mais marcados são as separações das pétalas. Colocado o púrpura, agora a gente coloca um pouco de branco e vai estar pronta essa região daí de cima. Você pode já ir colocando e puxando, você pode fazer o contorno com o branco lado a lado e depois ir puxando. Eu vou deixar as minhas luminosidades mais riscadas. Coloco o branco e risco um pouquinho. Mas é opção sua, você pode deixar assim mais riscado ou pode deixar mais emendado. O pincel que eu estou usando para fazer esse trabalho é um pincel número 14. É um pincel até grandinho, né? Mas tudo bem, a minha flor ela é muito grande. Se você imprimir ela em um tamanho menor, para você fazer aí um pano de prato, por exemplo, você pode estar pintando com pincéis menores. Para esses detalhes, você pode estar usando um pincel número 8 ou um pincel número 6. Varia muito do tamanho do seu desenho, do tamanho que você vai imprimir ele. A gente sabe que os conjuntinhos de banheiro são peças um pouco maiores e, sobretudo, eu fiz um desenho grande mesmo. Veja que tá lado a lado da minha pecinha. Eu vou fazer a curvatura toda dessa borda, dessa pétala, tudo do mesmo jeito, ó. Coloquei o branco, agora eu venho puxando. Eu já poderia ir colocando e puxando ao mesmo tempo, mas você pode fazer também assim, coloca o branco todo e depois vem puxando. Se precisar de um pouquinho mais de branco, você pega.
O contorno eu vou deixar assim bem marcado e vamos pintar essa aí embaixo. Você pode pintar a sua pétala inteira, né? Suas 3 pétalas inteiras, aliás. Eu vou pintar uma a uma para você ver melhor aí em casa, para você entender melhor aí na sua casa. Eu não vou encher de tudo essa pétalazinha, vou fazer uma parte dela e vou terminar o restante com o branco. Eu quero que ela fique mais clarinha, fique mais suave e a pintura, eu não quero que fique tão forte esse rosa. Se você quiser que ele fique mais escuro, você enche isso aí tudo com o coral mesmo. Se você não tem coral, você pode estar usando o rosa chá. Você pode estar usando qualquer rosa que você goste, o rosa escuro. Fica bonita, muito bonita também, com o lilás seco. Essas são, assim, dicas de cores, não é? As mais difíceis a gente pode se perder um pouquinho, é na branca e na amarela. O restante são qualquer cor que você pegar aí para você usar, você pode estar fazendo o trabalho do mesmo jeito. Por exemplo, você pode pegar aí um violeta, aí você pega o violeta cobalto ou lilás para colocar no lugar desse coral. O branco vai fazer o papel do branco mesmo. E para a sombra, o lugar onde eu usei o púrpura, você pode estar usando o violeta puro, né? O violeta, violeta cobalto e branco, ou violeta, lilás e branco. Fica muito bom também. Se no caso fosse o vermelho, você usaria o vermelho, o vinho e o branco. Olha só, isso aí é o púrpura que eu estou colocando aí. Vou deixar essa sombra assim mais solta. Lembra? Sombras emendadas, sombras mais soltas. Então, eu vou deixar essa sombra mais solta aí em cima. Essa que eu tô colocando aí, encostando nessa outra pétala, descendo, tô mexendo aí agora, você pode emendar ela direitinho. Essa outra embaixo, dessas demais aí do centro da flor, você pode deixar ela mais solta mesmo. Vou fazer o mesmo processo nessa daí, olha, não enchi de tudo com o coral. Vou terminar de encher com branco. Importante você emendar bem essa base. Depois você vem colocando a luminosidade e riscando. A base da nossa pétala ainda não estava concluída, você viu que tinha uma parte faltando, que eu ia emendando com o branco, que eu peguei o branco para terminar e ir emendando. Eu vou colocando aí, ó, enchi com branco, e essa emenda eu já vou deixando ela riscada. Vou deixar tudo assim, mais enrugadinha as pétalas da minha flor. Ou seja, quando a gente deixa riscado, a gente traz a ideia de que não é uma pétala lisinha, ela é mais enrugada, ela tem detalhes. Pegar o púrpura para colocar a sombra. Essa sombra, ela tá mais para a região de baixo. Ela pode ser bem mais expressiva. Depois, quando você for pintar essa parte de cima, se você achar que precisa, você coloca um pouquinho mais do púrpura. Para reforçar mais essa sombra, viu? Tá tudo muito úmido aí, a gente vai colocando esse púrpura e ele vai pegando um pouquinho também do coral, vai ficando mais clarinho. Por isso que lá no final, se você quiser reforçar mais ele, você pode reforçar. Veja que eu vou deixar bem solta essa sombra aí, eu não vou emendar muito. E para essa outra, a gente pode pintar ela inteira ou só parte dela. Eu vou pintar inteira. Mas o trabalho que eu vou fazer para essa será com uma luminosidade mais centralizada. Em outra flor, eu não pinto ela inteira para você ver
a forma da gente poder estar pintando essas pétalas centrais aí embaixo, pintando ela toda com só tom, né, para base, ou deixando espaço de luminosidade no centro dela. Olha só, aí o espaço de luminosidade onde eu vou sair colocando. As laterais eu vou deixar mais enlarguecido com o branco e a região central, essa parte aí, será o espaço de luz. A luz não vai cair tanto para as bordas da pétala, vai ficar até escurinha. Vai ficar assim, mais centralizada. Mas vai ser feito do mesmo jeito. Vou colocar o branco e vou sair riscando, deixando a ideia de umas nervurinhas, de umas ruguinhas em cima dela. Observe que eu vou fazendo um acabamento, riscando tanto para a parte de fora, né, quanto para a parte de dentro. Já vai se emendando bem aí as tonalidades. A nossa luminosidade vai ficando mais expressiva e emendada a nossa pétala, e não um branco solto aí em cima. É importante que você vá passando aí seu pincelzinho até que você ganhe essas emendas de tintas. A gente vai colocar também o púrpura para essa. Ela tá por cima, mas essa região aí central, você pode ir colocando o púrpura e pode deixar ele até riscado, tá vendo? E riscando ele, trazendo para esse branco. Não precisa passar por cima do branco, descer ele até o finalzinho, mas trazer de encontro a ele. E para as pontinhas dela, você pode queimar um pouquinho, fazer umas sombras aí com o púrpura também. Não precisa passar lado a lado, mas pode estar usando ele aí um pouquinho só. Tinta, pouca tinta. Se você quiser só de um lado ou na quina do pincel, para você ter um controle maior na quantidade dessa tinta, viu? Aí eu vou emendar um pouco melhor. Essa sombra aí, ela precisa ficar mais solta. Parte de baixo e reforçar, se quiser reforçar um pouco, a parte de baixo dessas outras, você pode estar fazendo isso. Aí, eu tô arrumando o branco, arrumando o contorno, arrumando o branquinho, aí, emendando ele melhor, mas sempre deixando riscado. Agora, eu vou começar a pintura dessa outra. Eu também não vou encher ela inteira com o coral. Veja o quanto eu pintei com ele e vou terminar o restante com o branco. Não se preocupe, não vai ficar clarinha demais, não vai sair se emendando com essa aí de cima, porque essa de cima ela também terá uma boa luminosidade. Importante que você vá logo emendando essas tonalidades aí em cima, terminando a base da sua pétala. E nesse encontro, nessa emenda, você já pode ir deixando riscadinho, para você já ir ganhando aquelas ruguinhas que todas as outras levaram, essa também levará. Veja que ela ficou com a tonalidade bem mais suave do que as de dentro. Vamos colocar um pouquinho de púrpura também. Eu vou colocar embaixo para arredondar ela um pouco. Ficará mais suave do que a de baixo, não vai se emendar. Aí, eu vou fazer aqui um contorninho, mas não preciso de uma sombra solta e uma sombra muito marcada aí, não. Será só essa sombra emendada mesmo. Vou puxar, riscar um pouco mais com o branco. E vamos pintar essa outra aí de baixo. E será do mesmo jeito. Não vou encher ela toda, vou encher só um pedacinho dela e o outro pedacinho eu vou terminar com o branco. Ela é menor, mas o nosso trabalho será o mesmo.
Vamos colocando esse branco, vamos riscando. Eu vou enchendo aí com o pincel, tô trabalhando com o pincel número 14. É uma flor bem grande, mas nada impede que você trabalhe aí com o pincelzinho número 8, número 6, um pincelzinho que lhe dê mais tranquilidade nesse riscar das pétalas. Sobretudo se você estiver iniciando, se você gostou do desenho, quer fazer ele, é um bom treino para você estar fazendo esses risquinhos, essas emendas riscadas. Se bem que hoje eu já trouxe essa sombra solta, a gente geralmente quando está iniciando trabalha muito com as sombras emendadas. As sombras soltas, elas ficam um pouquinho para depois. Mas elas não são difíceis de serem feitas. Aí, para essa daí, a sombra já pode ficar solta. Vou escurecer um toquezinho essa parte de cima. Pode deixar a sombra para sair mais expressiva, mas não precisa colocar demais o púrpura e emendar tudo aí embaixo, emendar com essa que tá por baixo, tá? Eu vou trazer os risquinhos. Olha só, tô reforçando a sombra da de baixo. E vou deixar a sombra para essa daí mais riscada. Olha o quanto eu pintei de coral nessa parte central. E vamos agora terminar tudo isso com o branco. Vou colocar o branco, vou emendar isso aí bem. Primeiro a gente tá ainda terminando a base da nossa florzinha, da nossa pétalazinha. Se você tá terminando a base, não se preocupe ainda com risquinhos, com luminosidade, tá bom? Agora, se você já terminou, aí sim é hora de você colocar mais branco, deixar mais riscado, ver algumas sombras, enfim. Mas ainda é a nossa base isso aí. Esse trabalho de preenchimento e de emenda será todo igual. Se ficar um pouquinho manchado, você não se preocupe, porque a gente ainda tem toda a colocação do branco para fazer os risquinhos, eles vão, né? Aqueles risquinhos vão melhorar esse acabamento. Mas se ficar muito manchado, você pode pegar um pouquinho mais de coral, que ele vai ajudar a diminuir essa manchinha. Embora eu tenha colocado umas borrifadas de água sobre a minha flor, mas veja que ainda tá um pouquinho manchado. Peguei um pouco de coral, tô passando para melhorar a emenda. Eu não quero uma base muito manchada. O fato de eu estar fazendo riscado, né? O meu desenho, eu não quero base assim muito manchada. Aí tá tudo prontinho já. Então, a gente pode pegar já um pouco de branco para colocar para essa parte de baixo, um pouco de luminosidade. Para essa de cima, eu vou deixar com um pouco de luz, esse encontro central. Para de baixo, eu vou deixar a sombra mais marcada. Aquela sombra que a gente colocou o púrpura, puxou um pouquinho, deixando ele um pouco riscado também. Para essa lateral, essas quininhas aí, eu vou colocar o púrpura. Vou espalhar ele riscando. Tanto a sombra quanto a luz que eu vou colocar em cima das pétalas, eu vou colocar riscadas. Eu vou, gente, rebaixar um pouquinho essa região aí. Para isso, né, eu coloquei o branco embaixo, coloquei o branco em cima, então eu coloco o escuro no meio, ou um pouquinho de púrpura no meio. Mais branco. E vamos fazer esse acabamento aí de cima, colocando o branquinho, puxando ele. Você pode voltar colocando o branco lado a lado, você pode ir colocando só umas porções e riscando.
vocês devem ter percebido que eu uso muita tinta na pintura desses tapetinhos, né? Geralmente, a tinta que eu uso nas minhas pinturas ou nos meus tecidos é pouca coisa. Eu vou levando pouquinha tinta e pegando conforme eu vou precisando. Mas no caso desses tapetinhos, que é um tecido bem grosso, então a gente precisa pegar muita tinta para que ela penetre direitinho nessas irregularidades, né? Nessa superfície desse tecido que é mais áspera. Essa parte de dentro você pode reforçar, são só uns retoques agora aí para o nosso desenho. A nossa florzinha já está toda pintada. E agora, vamos fazer um acabamento para nossa pintura, para ela não ficar assim tão vazia. Para esse acabamento, eu vou pegar o siena natural, que nós usamos bastante ele, não foi? E o branco. Então, eu vou manchar algumas partes e colocar umas flores de batidinhas. Você pode estar colocando aí na sua casa umas avenquinhas, você pode colocar só uns risquinhos, aquelas folhinhas tipo uns capins, né? Aquele matinho mais alongado, as folhinhas bem alongadas. Você termina aí o seu desenho, feita ele como você gostar. Pode colocar só uns galinhos secos. Eu gosto desse acabamento com essas flores e, sobretudo, eu acho que é bom a gente treinar bastante elas, porque fica bom para fazer acabamento em vários motivos. Olha só, tô colocando aí só umas batidinhas com o branco, mas eu sempre faço um fundo. Por que que eu coloquei esse siena? Primeiro, meu desenho está todo seco aí, né? Eu tô colocando esse siena para eu ter uma base úmida aí embaixo. Então, na hora que eu coloco o meu branco para fazer aí minhas flores, essas flores não ficam totalmente brancas. Elas ganham um toquezinho do tom que tem aí nesse nosso desenho. Olha só, coloco o branco, mas o centro das minhas flores, ela vai ganhar uma porçãozinha desse siena natural, ficando um toque mais amarelada, mais escurinha, não fica branco puro. Ela ganha um pouco, ela se mescla a esse fundo que a gente fez aí atrás. Você vai colocar essas porções, caso você queira colocar essas flores de batidinhas, você vai colocar quanto e onde você quiser, tá bom? Eu vou colocar em alguns cantinhos, vou deixar assim mais adentro, mais discreto, menos coisa, mas você pode colocar até bem mais que isso para cada um desses cachinhos. Nessa hora, você pode estar deixando cair para cima das folhas. Fica bem a seu critério. E, sobretudo, você não precisa fazer só ela assim lá atrás de tudo. Veja que fica bom quando a gente coloca caindo um pouquinho em cima de uma folha, de um galinho, não em cima da flor principal, né? Porque é como se ela tivesse em cima de tudo isso. Mas o que tá aí por trás, se você quiser deixar cair umas flores dessas por cima, você pode deixar. Bom, gente, para esse acabamento, eu vou fazer esse tipo de flor. Como eu disse, você faz quanto e onde você quiser no seu desenho aí. E para o centro das flores mais formadas, eu vou colocar um pinguinho do cerâmica. Você pode estar colocando aí amarelo ouro, laranja, amarelo limão, como você quiser. Olha só como ficou aí o nosso desenho finalizado. Espero que seja útil. Logo mais eu volto com a pintura de outra peça. Beijos e até mais. Tchau, pessoal.